palavra, complete para mim, por favor. Isaac é o filho da promessa. Isso, é o filho da promessa. Esse é o memorial do nome eterno do nosso Deus. Foi assim que ele se revelou a Moisés, depois de tantos anos, em Êxodo capítulo de número 3, quando Moisés pergunta: quando eu chegar lá e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu respondo? E ele diga que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque este é o meu nome eternamente. Ele está dizendo: eu sou fiel. Na verdade, nesse tripé, Deus está afirmando a seguinte colocação: Deus de Abraão, o Deus que faz promessa; Deus de Isaac, o Deus que cumpre o que promete; Deus de Jacó, o Deus que traz manutenção àquilo que ele já cumpriu. Ele é um Deus que não abandona, ele é um Deus que não deixa, ele é um Deus que não desampara. Sara vai rir, vai ter dificuldade de compreender como essa promessa vai se cumprir, porque na verdade, tanto Abraão quanto Sara estão caminhando com Deus de agora. Diferente de nós que carregamos uma Bíblia inteira e uma série de testemunhos, até pessoais e acerca da vida de outras pessoas que edificam a nossa fé, eles não têm esse acervo de testemunhos acerca do currículo de Deus. Quem é? De onde veio? O que fez? Não. Por isso Abraão, segundo o autor da carta aos Hebreus, é tido como pai da fé, porque ele foi alguém que creu sem Deus precisar provar que era realmente o que estava dizendo que era, e que fazia realmente o que estava dizendo que ia fazer. Por isso ele é a régua. Desde então estabelece-se o seguinte paradigma, que para ter fé não precisa ter vista, porque você não precisa ver para crer, você só precisa ouvir, e isso é o suficiente. Por isso a Bíblia diz que quem anda pela fé não anda por vista, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Essa régua, ela é estabelecida em Abraão, que não precisou ler o currículo de Deus para acreditar que ele era Deus. Ele disse: eu sou Deus, e Abraão disse: tá bom, e eu vou fazer isso, tá bom, e para eu fazer isso, sai da tua terra. E ele: tá bom, vai para a terra em que eu vou te mostrar. Ele já sabia qual era a terra, mas ele diz: tá bom. E isso lhe foi imputado por justiça. Então eles começam a peregrinar, porque quem tem uma promessa normalmente peregrina. E numa dessas peregrinações eles descem ao Egito. Descendo ao Egito, vão conquistar muitos servos e muitas servas, entre eles Agar. Agar é uma serva amada de Sara, pois ela jamais colocaria uma mulher que não conhecesse bem na cama do seu marido. Porém, toda ideia que nasce no terreno da incredulidade vai gerar desgraça, vai gerar rompimento de aliança. E infelizmente a ideia que Sara está tendo de colocar Agar na cama de seu marido Abraão, a fim de que dele e dela nasça o filho que ela acredita que é o filho da promessa, porque ela já era avançada em dias. Eu estou falando de uma senhora de cabelos grisalhos, gente. Ela não conseguia acreditar que dela nasceria o filho. Ela acredita que Deus daria um filho, mas ela pensa que ela vai articular alguma coisa para fazer cumprir aquilo que Deus falou. E você sabe, a gente que serve ao Senhor tem consciência disso. Quando Deus entrega uma promessa a alguém, a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que foi prometido não é de quem recebe, gente, é de quem promete. Por isso, quando Deus lhe entrega uma promessa, você só precisa obedecer. Você não precisa fazer cumprir aquilo que Deus falou. Você não faz isso. Você não dá conta disso. Mas Sara ainda estava conhecendo ao Senhor e não sabia disso. Então ela chama Agar, aquela que obviamente ela tem por serva mais chegada, mais fiel, mais leal. E dá uma ordem. Eu disse que ela dá uma... Porque não diga para mim que Agar estava confortável em deitar-se na cama de um senhor que você serve como pai, e de repente você tem que se deitar como se fosse mulher de um homem que você serviu a vida toda, em que não há sentimento. O texto não diz se Agar tinha uma fé, o texto não diz se Agar estava conhecendo alguém, o texto não diz qual era o tipo de vida que Agar levava. Ela era uma serva e por causa da sua obediência precisou obedecer o comando. Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar da nossa ideia é que Agar tipifica a mulher sem vergonha que deitou na cama de Abraão. Peraí, não. Agar é a serva que teve que obedecer uma ordem que nem combinava com o estilo de vida que ela tinha. Amando de sua senhora Sara, deita-te com ele. Ou seja, você vai deitar com ele, vai ter um filho com ele, e vai ser esse filho
o filho da promessa, é o que ela pensa. E Agar vai lá e cumpre. Durante uma única vez, ela deita com Abraão e ela começa a gerar. Dela vai nascer um menino chamado Ismael. E quem é que vai colocar esse nome? Próprio Deus. Porque o texto vai dizer que quando Agar começa a gerar e ela percebe que está grávida, ela começa a ficar vaidosa, porque ela sempre foi serva, mas agora ela está fazendo algo que nem a sua senhora poderia fazer. E isso vai subir um pouquinho na cabeça de Agar. E Sara vai ficar revoltada, Sara vai ficar indignada, Sara vai ficar irada. E mulher irada quando faz escândalo já é ruim, mas mulher irada que guarda a ira consegue ser pior. E Sara não podia manifestar ira, então o texto diz que ela maltratava Agar de maneira a matar na unha. Algumas versões vão dizer isso. Sara matava na unha. Camila, o que é matar na unha? Tu sabe o que é matar na unha. A gente não fala, mas demonstra. A gente não fala, mas olha. A gente não fala, mas humilha na classe. Sara vai ficar indignada com o comportamento de Agar, mas sabe do que ela está reclamando? Daquilo que ela mesma cultivou. Então aprenda a administrar aquilo que você começou, e se mantenha sendo superior, se foi você que inaugurou isso. Ela começa a matar Agar. Gente, ela maltrata tanto Agar, o texto vai dizer, ela maltrata tanto Agar, tanto, que Agar não aguenta, com barriga, sem barriga, grávida e tudo, ela vai embora fugida, ela some do mapa, porque ela não aguenta mais aquele tipo de humilhação, ela não aguenta mais aquele nível de maltrato, sem que haja preparo algum, ela sai da casa de Sara e de Abraão, fugida, e vai parar no meio de um deserto, chamado deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sur significa muro. Sabe o que é isso? Deus vai impor um limite na fuga de Agar. Porque quando é hora de você sair, não adianta querer ficar. Mas quando é hora de ficar, não adianta querer fugir. Deus vai começar a colocar muros e limites. Tem gente aqui que, dependendo do nível de desconforto e de ambiente que está vivendo, seja no trabalho, seja na reunião familiar, seja no Natal, seja no departamento da igreja em que você trabalha, a vontade, meu irmão, é pegar um rumo, largar o bonde e ir-se embora. Só que aí Deus faz logo o quê? Faz a gente andar perdido e parar no deserto de Sur, que significa o quê? Muro. Aí você diz, é o diabo, é a prova, é a perseguição, e o Senhor está dizendo, não, do diabo eu te dou livramento, é a minha mão impondo limites, e dizendo, você não vai fugir, o propósito que eu tenho com você não vai se desviar, por causa da perseguição, por causa da humilhação, por causa da fofoca, por causa da difamação. Gente,